Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Em um momento no passado, entre os anos 900 e 600 a.C., existiu uma misteriosa civilização até então perdida, que, de acordo com arqueólogos, acaba de ser encontrada na Turquia. Hieróglifos encontrados em pedras na região sugerem que os governantes dessa civilização perdida podem ter conquistado o reino governado pelo mitológico rei Midas. Segundo a lenda, tudo em que ele tocava se tornava ouro. Os arqueólogos estavam escavando em Ankara, Turquia, quando foram avisados por um agricultor local que se deparou com um grande e invulgar pedaço de rocha enquanto dragavam uma vala de drenagem nas terras que ficavam próximas dali. Os pesquisadores ficaram entusiasmados com o relato e foram investigar. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Misteriosa civilização perdida descoberta por arqueólogos na Turquia. Minha colega Michelle e Márcia e eu corremos diretamente para lá, e pudemos ver a pedra saindo da água. Então saltamos para o canal. Andamos com a água até a nossa cintura, disse o professor assistente de arqueologia Anatólia, James Osborne, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago. Logo ficou claro que era antigo, e nós reconhecemos a língua em que estava escrito, Luviano, a língua usada na Idade do Bronze e do Ferro na região, e um dos ramos mais antigos das línguas indo-europeias. As inscrições contavam a vitória do rei Artapa sobre a poderosa Frígia. Segundo as inscrições, as tropas de Artapa capturaram o rei Midas. A capital do estado de Kartapa era uma cidade perto do monte Turkmen Karakoyuk. Os cientistas ficaram impressionados, porque antes não havia uma única menção ao estado de Kartapa ou à cidade antiga. Não tínhamos ideia sobre esse reino. Em um instante, tivemos novas e profundas informações sobre o Oriente Médio da Idade do Ferro. Dentro deste lugar, encontraremos palácios, monumentos, casas. Essa pedra é uma descoberta incrível e incrivelmente bem-sucedida, disse o arqueólogo James Osborne. A análise linguística do Instituto Oriental sugeriu que as gravuras foram feitas no final do século 7 a.C., o que se alinha com a época em que Midas governou. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. De acordo com a mitologia romana, Silvia Reia era mãe dos gêmeos Rômulo e Remo. Na época, Amulio, rei de Alba Longa, ordenou que todos os bebês gêmeos fossem mortos. Para proteger seus filhos, Silvia colocou-os em uma cesta no rio Tibre. E embaixo de uma figueira uma loba amamentou e cuidou dos irmãos. Rômulo nem imaginava que tempos adiante fundaria Roma e passaria a ser conhecido como o rei criado por lobos. Quando os garotos cresceram e tiveram ciência de sua verdadeira origem, derrubaram Amulio do poder. Posteriormente Rômulo matou Remo em uma luta, no que se tornou Monte Palatino em 753 a.C. Agora, anos mais tarde, arqueólogos acreditam terem achado o local onde Rômulo foi sepultado. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Criado por lobos, túmulo de Rômulo pode ter sido encontrado. A tumba foi encontrada em um templo subterrâneo enterrado abaixo de uma escada em uma entrada da Cúria no Fórum Romano. Segundo os pesquisadores, a área foi dedicada ao lendário rei do século 6 a.C. O sarcófago de rocha mede 1,4 metros de comprimento. A diretora do Parque Arqueológico do Coliseu, Alfonsina Russo, declarou ao portal The Times que o resultado foi extraordinário. A Fox News informou que Virginia Raggi, atual prefeita da capital italiana,
ficou tão impressionada com a descoberta que emitiu uma declaração em seu Twitter agradecendo a equipe que conduziu o estudo. Roma sempre nos maravilha com seus tesouros. Dentro do Fórum Romano, nova e emocionante descoberta arqueológica, um hipogeu com um sarcófago do século VI a.C. Obrigado a uma equipe de estudiosos que conduziram a pesquisa. A notícia será anunciada oficialmente pelo Parque Arqueológico do Coliseu. Embora a situação tenha causado bastante euforia, nenhum resto humano foi visto dentro do caixão. Isso dificulta a comprovação das alegações que indicam que o lugar se trata da tumba do enterro do rei Rômulo. Onde Rômulo, o rei criado por lobos, foi enterrado. O Fórum Romano está situado entre o Monte Palantino e o Monte Capitolino. O espaço forma uma vasta praça retangular cercada por importantes edifícios governamentais antigos no centro de Roma. Segundo o estudo do pesquisador Horácio Marucci, o Fórum Romano e o Palatino, de acordo com as últimas descobertas, de 1906. Rômulo controlava o Palatino enquanto seu rival Tito Tácio ocupava Capitolino. Os historiadores creem que as pessoas começaram a se reunir no Fórum por volta de 500 a.C. O edifício é o Templo de Júlio César, que foi construído nos anos após o assassinato deste lendário líder em 44 a.C. Andreas Steiner, editor da revista Archeo, conta que o templo recém-descoberto estava perto do Lapis Niger, um antigo santuário no Fórum Romano, embaixo da escada da entrada da Cúria. A Cúria abrigava assembleias, conselhos e tribunais em que questões públicas, oficiais e religiosas eram debatidas, principalmente pelo Senado. Russo relatou à imprensa que o altar do templo havia sido posicionado onde romanos antigos acreditavam que Rômulo estava enterrado. Porém, nenhum osso foi encontrado dentro do caixão. O Santuário da Pedra Negra, localizado no Fórum Romano, foi redescoberto e escavado entre 1899 e 1905 pelo arqueólogo italiano Giacomo Boni. O santuário é o único remanescente do antigo comício, espaço de culto arcaico do século VII anterior ao Fórum. Escritos indicam que o lugar foi usado pelos primeiros reis romanos para se comunicarem com multidões. Um antigo altar e bloco de pedra contém uma das primeiras escritas latinas conhecidas, 570 a 550 a.C., como por exemplo, as sentenças a um rei e um alto funcionário religioso. Outra escrita grega indica que o solo sagrado não deve ser perturbado. Segundo a enciclopédia de Verborum Significatione, romanos antigos acreditavam que a Pedra Negra marcava o túmulo de Rômulo, o rei criado por lobos, local onde o romano foi morto pelo Senado, ou onde Fausto, seu pai adotivo, caiu em batalha. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Câmaras e túneis muito antigos são encontrados por toda a Europa. Da Escócia, Alemanha à Turquia. Há relatos de uma rede de milhares de túneis que datam da Idade da Pedra, 12.000 anos atrás. Há controvérsia nisso porque outros relatórios datam de 5.000 anos e nos tempos medievais. Sim, existem túneis em muitos países da Europa e seu objetivo tem sido um enigma da história. Um arqueólogo alemão concluiu que eles funcionavam como estradas antigas para conectar vários locais antigos. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. O arqueólogo alemão Dr. Heinrich Kusch investigou minuciosamente esse tema e o expôs em seu livro, Os Segredos das Portas Subterrâneas a um Mundo Antigo. Ele descobriu que os seres humanos do período neolítico escavaram túneis em milhares de antigos assentamentos europeus.
rede de túneis subterrâneos em toda a Europa. Na Alemanha e na Áustria, existem os chamados túneis Erdstahl. Os túneis são pequenos, medindo apenas 70 centímetros de espessura, mas alguns levam a salas e câmaras. Segundo o arqueólogo Dr. Heinrich Kusch, no estado da Baviera, Alemanha, foram encontrados 700 metros dessas construções e, na Áustria, 350 metros. Agricultores e construtores locais são os que mais encontraram essas galerias intraterrestres. No vernáculo local, eles receberam nomes como Chaziloche, Buraco dos Elfos, ou Auraunenoli, Caverna do Mandrágora. As lendas alemãs dizem que são rochas dos elfos. Em muitos lugares, a Igreja Católica construiu capelas nas entradas, devido à sua conexão com essas lendas e com os pagãos. Dr. Kusch é quem afirmou que esses túneis estão espalhados por toda a Europa, da Escócia à Turquia. A verdade é que passagens semelhantes foram relatadas em outros países, como Inglaterra, Espanha e França. Na Turquia também fica a famosa e antiga e maior cidade subterrânea do mundo, Derinkuyu. Kusch disse em um comunicado: em toda a Europa, havia milhares desses túneis, do norte da Escócia ao Mediterrâneo. Eles são intercalados com recessos. Em alguns lugares, é maior e há assentos ou câmaras e salas de armazenamento. Nem todos estão conectados, mas juntos são uma maciça rede de túneis. Eles são de 12 mil anos atrás, para que eles foram construídos. Algo polêmico está namorando. Várias passagens foram datadas da época medieval. A impressionante datação de 12 mil anos atrás, que é lida em várias páginas da web, está errada, uma vez que a teoria de Kusch diz que elas foram construídas nos anos 3000 a.C. aproximadamente. Embora os humanos de 12 mil anos atrás não fossem tão primitivos, isso é evidente em edifícios como o Göbekli Tepe. O objetivo de construir este mundo do subsolo é um enigma da história e da arqueologia, mas teoriza-se que foi utilizado como tipos de estradas subterrâneas para se conectar com outras aldeias distantes, proteger contra guerras e invasões, rotas de fuga, proteger contra animais predadores, abrigo para desastres naturais, como ondas de frio, proteger-se de algum cataclismo global, um tipo de dilúvio universal, talvez, para propósitos espirituais, como meditações xamânicas, uma vez que é relatado um sentimento de paz que transmite o ambiente dos túneis. Esta questão é enigmática e controversa, com relação a essas passagens intraterrestres que se espalhariam por toda a Europa. Heinrich Kusch concluiu que eles foram escavados há 5 mil anos, não há 12 mil anos. Ele também afirmou que muitos deles estão vinculados, embora isso não tenha sido confirmado oficialmente.